Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube. Para ir ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Tem o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Liturgia que eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos, endereços digitais de forma antecipada, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia, então, referente ao dia 13 de setembro de 2025, sábado, dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, dentro da 23ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. E neste dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 15 ao 17. Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso, encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o 112 na Bíblia Vulgata e 113 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º A e 6º ao 7º. O refrão é o 2º. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Repitamos! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Repitamos! Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vamos agora ao Evangelho, o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 43 ao 49. Vamos primeiro aclamar a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não existe árvore boa
que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora refletir, vamos saber um pouco mais sobre explicações da igreja sobre o evangelho que acabamos de transmitir. Lucas, capítulo 6, versículos do 43 ao 49. A primeira parte é um alerta de Jesus contra o perigo da falsidade. Ninguém se deixe levar pelo aspecto exterior. Boa aparência, belos discursos, promessas sedutoras. É preciso prestar atenção ao testemunho de vida honesta e de amor sincero. Portanto, o que conta é o que vem do íntimo da pessoa. Quem tem consciência reta também pratica ações corretas. Antes ou depois, cada um revela o que de fato é. A segunda parte denuncia uma fé vazia, superficial, que não corresponde a uma vida alicerçada em Cristo. A casa de nossa vida terá valor aos olhos de Deus se for construída sobre o alicerce inabalável da palavra de Deus. Senão, enganamos a nós mesmos e aos outros, pois todos os projetos de vida que não levam em conta Jesus Cristo e seu reino estão destinados a desmoronar. Mais uma reflexão eu passo para vocês aqui do livro Deus Conosco. Não devemos condenar os que erram, mas ajudá-los a voltar para o bem. Não podemos fazer, porém, se nosso coração não for bom, cheio de justiça, cheio de misericórdia. Não é com palavras que ensinamos o caminho do bem, é com a vida, mostrando como é bom fazer o bem, como é feliz quem procura ser justo. A bondade passa de coração em coração sem se impor, mas apenas seduzindo. No Senhor está a vida verdadeira. Alerta-nos a construir a casa da vida em seu amor e não em nossa autossuficiência. Agora temos uma reflexão da Bíblia de 1990, a Bíblia Pastoral, que costuma ser mais social do que espiritual. Mas vamos ver aqui. Diz o seguinte sobre Lucas capítulo 6, versículos do 43 ao 49. Quem pratica a mensagem de Jesus constrói a vida pessoal e comunitária sobre alicerce firme, que resiste à vida mundana, aos conflitos e até mesmo à perseguição. Quem fica somente no ouvir ou no falar, jamais colabora na construção da nova comunidade que Deus quer para a sua igreja. Vamos aos santos do dia, porque eles fizeram o que Jesus mandou. Fizeram boas obras, tiveram orações, tiveram contato
íntimo com Deus. Por isso, nós temos essa admiração, veneração pelos santos. Bem, deste dia 13 de setembro de 2025, a igreja tem uma missa obrigatória para São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Ele foi, foi bispo e doutor da igreja, e após a morte de sua mãe, ele retirou-se para o deserto. Chamado a Antioquia, foi ordenado diácono, sacerdote e depois nomeado bispo e patriarca da sede de Constantinopla, capital do Império do Oriente. Capital do Império do Oriente, hein? Foi patriarca. Pelo fogo e sabedoria de suas palavras, foi cognominado de Crisóstomo, palavra grega que significa boca de ouro. Crisóstomo significa boca de ouro, porque ele falava muito bem. Morreu no exílio em 407, deixando abundante produção intelectual. Temos aqui no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br, uma biografia dele. João Crisóstomo foi um grande orador do seu tempo. Multidões se juntavam ao redor do púlpito onde estivesse discursando. Tinha o dom da oratória e muita cultura, soma valiosa para a pregação do cristianismo. João Crisóstomo nasceu no ano de 309 em Antioquia, da Síria, Ásia Menor, de família rica, respeitada pela sociedade e pelo Estado. Seu pai era comandante de tropas imperiais no Oriente, cargo que cedo causou sua morte. Mas a sua mãe, Antusa, piedosa e caridosa, que se tornou santa, providenciou que o filho fosse educado pelos melhores mestres, tanto da ciência quanto da religião. Desde pequeno, João demonstrava a vocação religiosa, também com grande inteligência e dons especiais. Só não se tornou eremita no deserto por insistência da mãe. Depois que ela morreu, João Crisóstomo foi viver na companhia de um eremita no deserto, na companhia de um monge, durante 4 anos. Depois da morte, então, ele foi para o deserto ter essa experiência. Passou mais 2 anos numa gruta sozinho, estudando as Sagradas Escrituras, e voltou para Antioquia, sendo ordenado sacerdote. Sua cidade vivia momentos de uma revolta contra o imperador Teodósio I. O povo quebrava estátuas do imperador e de membros de sua família. Teodósio, em troca, agia ferozmente contra todos. Ele fazia vingança, né? Praticava a vingança. Membros do Senado estavam presos, famílias inteiras tinham fugido e o povo só encontrava consolo nos discursos e pregações de João Crisóstomo. E ele foi chamado por eles de Crisóstomo, que significa boca de ouro, porque falava bem. Por sua oratória, foi incumbido de dar à população a notícia do perdão imperial. A fama do santo só crescia. Quando o bispo de Constantinopla morreu, João foi eleito para sucedê-lo. Constantinopla era a grande capital do Império Romano, que havia transferido o centro da economia e cultura do mundo de então para a Ásia Menor. Entretanto, para João, era apenas um local onde o clero estava mais preocupado com os poderes e luxos terrenos do que os espirituais. Reinavam ambição, avareza, a política com corrupção moral. Como bispo, abandonou então os discursos e dispôs-se a enfrentar a luta. E como consequência veio a perseguição. Arrumou inimigos tanto entre o clero quanto na corte. Todos liderados pela imperatriz Eudóxia, conseguiram tirar João Crisóstomo do cargo. E ele foi condenado ao exílio. Nossa Senhora, né? É uma história que a gente fica imaginando as tramóias que foram armadas contra ele. A expulsão da cidade provocou uma revolta intensa na população, que o bispo acabou sendo levado de volta para reassumir o cargo.
2 meses depois, no entanto, foi exilado pela segunda vez, já com a saúde muito debilitada. João não resistiu e morreu. Era 14 de setembro de 407, ano 407. Sua honra só ficou limpa quando a família imperial morreu e voltou a paz entre o clero e a igreja. O clero na igreja, né? O Papa ordenou o restabelecimento de sua memória. O corpo de João Crisóstomo foi trasladado de volta para Constantinopla em 438, num longo cortejo em procissão solene. Mais tarde, suas relíquias foram levadas para Roma, onde repousam no Vaticano. Dos seus numerosos escritos, destaca-se o pequeno livro Sobre o Sacerdócio, um clássico da espiritualidade monástica. São João Crisóstomo é venerado um dia antes da data de sua morte, 13 de setembro. São João Crisóstomo, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 13 de setembro, São Marcelino, foi mártir. Morreu em 413, amigo de São Jerônimo e Santo Agostinho, com os quais manteve correspondência. Marcelino foi morto ao defender a fé católica. Isso aconteceu quando das controvérsias com os hereges donatistas. Santo do dia 13 de setembro é São Maurílio, que foi bispo, morreu em 453. Nascido em Milão, foi discípulo de São Martinho de Tours, por quem foi ordenado presbítero, ou seja, sacerdote. Eleito bispo de Angers, na França, erradicou as superstições pagãs dos povos rurais. Santo do dia 13 de setembro é Santo Amado, abade, morreu em 629. Foi sacerdote e monge insigne por sua austeridade. Governou com sabedoria o mosteiro de Raben, na França. Santo do dia 13 de setembro, Santo Amado de Sion, foi bispo. Morreu mais ou menos no ano 690, por ordem do rei Teodorico da Austrásia. Foi exilado de sua diocese de Sion, na Suíça. Ele foi mandado para um mosteiro em Breuil, na França, e lá morreu. Bem-aventurada do dia 13 de setembro é a beata Maria de Jesus Lopes Rivas. Foi uma religiosa que faleceu em 1640. Priora do convento carmelita de Toledo, foi discípula de Santa Teresa de Ávila. Caluniada e deposta do cargo, Maria de Jesus Lopes Rivas suportou tudo com grande caridade. Bem-aventurado do dia 13 de setembro é o beato Aurélio Maria Bem-vindo Villalhon a Sebron. Foi um religioso e mártir. Morreu em 1936. Foi membro da congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Foi morto por aqueles que tinham ódio da igreja. Gente, muitos inimigos da igreja fizeram suas maldades e a igreja está aí. Está viva, porque a igreja é de Cristo. A igreja de Cristo Jesus, que é Deus. E ninguém derruba Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus. Senhor, vem, Senhor. Um dia ele voltará. E nós teremos corpos glorificados. Algo inexpressável, grandioso, inexprimível, inefável, indizível, maravilhoso. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir porta.
Atravessou a parede sem derrubá-la. Podia comer ou não comer, beber ou não beber, tanto faz. Sumiu da frente dos discípulos de Emaús num átimo de segundo. Mudou a aparência para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, para os próprios apóstolos. É um corpo diferente que não sabemos dizer, em palavras humanas, como ele é. É algo, então, wonderful. A volta de Jesus nós aguardamos, a parousia, juízo final. Viveremos para sempre, por todos os séculos dos séculos. Plenitude em felicidade. Uma felicidade diferente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A paz de Cristo Jesus para todos!